que você está olhando? Na história sempre ouvimos de impérios que caem para que outros possam se erguer, e no fim geralmente acaba-se em ruínas. Mas não foi assim com o Império Romano. Uma das civilizações da Antiguidade que mais deixou legados para a humanidade, o Império Romano chegou à Grécia durante seu período helenístico, absorvendo dela a arte e o pensamento antropocêntrico. Este pensamento, aliado ao pensamento prático dos próprios romanos e com influências dos povos etruscos, fez com que a arte romana fosse uma das mais grandiosas e permanecesse até os dias de hoje. Um dos legados mais importantes deixados pelos etruscos foi o uso do arco e da abóbada, que permitiu aos romanos criar grandes obras arquitetônicas e que durassem por séculos e séculos. Uma dessas obras foi o impressionante e imponente Coliseu, o maior anfiteatro romano e uma das maiores obras arquitetônicas da antiguidade. Se não fosse pelo uso do arco e da abóbada, ele teria desabado com o peso das toneladas de tijolos e pedras utilizados em sua construção. De onde pedras em forma de cunha, chamadas aduelas, são sustentadas por uma pedra central chamada fecho. A partir daqui, o peso é distribuído uniformemente para os pilares. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Outra grande obra arquitetônica, que só foi possível por causa do arco e da abóbada, foram os aquedutos, que eram responsáveis pela distribuição de água para todo o Império Romano, abastecendo as cidades ainda que mais longe da capital. Alguns deles ainda funcionam até os dias de hoje, abastecendo pequenas vilas e fontes. De forma prática, os aquedutos passavam por dentro de algumas colinas para que a água esfriasse e chegasse limpa e fresca para os cidadãos. Aqui é onde o aqueduto terminava. Mas nos tempos de Roma havia fontes similares pela cidade. E o motivo de ter tantas é que elas eram totalmente vitais para o funcionamento dela. Somente os ricos podiam pagar para ter água em suas casas. Logo, para o Zé Povinho, ou se preferir Julius Public, era aqui que você pegava sua água. E não é só isso. Roma é e sempre será um lugar quente. E isso funciona como um ar-condicionado gigante ao ar livre. As fontes lançam água no ar. O vento carrega o spray e o spray resfria o ar. É um efeito bem refrescante. Mais do que isso, eram vitais para a manutenção da saúde pública. A água subterrânea era um risco contínuo à saúde e a água do Tibre era completamente suja. Por isso, essa fonte e muitas outras mantinham a população saudável. Conforme as legiões expandiam o império, elas seguiam um princípio fundamental. A saúde pública baseava-se na água limpa trazida por aquedutos suportados pelos arcos. A associação dos engenheiros romanos com os arcos era mais do que um casamento de conveniência. Era um caso de amor. Juntos e shallow now. Não. Outra grande obra de arquitetura dos romanos são as casas de banho. Os romanos não as viam somente como lazer, mas também uma questão de saúde pública. E, além disso, desenvolveram um inteligente sistema de aquecimento para que todos pudessem desfrutar de um bom banho quente.
Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. O sistema de aquecimento romano funcionava assim. Num hipocausto, que significa literalmente fogo abaixo. O ar era aquecido em uma fornalha a lenha ou carvão feita embaixo do piso sustentado por pequenos pilares. O incrível sobre o hipocausto é que, enquanto ele aquece o piso e as paredes, ele também aquece a água da banheira. Um receptáculo côncavo chamado testudo fica diretamente em cima do fogo na fornalha. Ele tem uma abertura dentro da banheira e, através da convecção, a água fria desce e a água quente sobe. A água fria circula na fornalha, onde é aquecida, e volta para a banheira. Uma adaptação astuta de um princípio científico básico. Bem louco! Os mosaicos também são uma parte especial de sua arte. Ligado à arquitetura, usam pedras de diferentes cores montadas como um quebra-cabeças para formar imagens. A grandiosidade da arte romana também tem a ver com a superioridade psicológica que os romanos queriam impor aos seus inimigos. Através da imponência de suas construções, o medo era espalhado nas nações vizinhas. E embora essas ideias fossem expressas em um nível impressionante nas colônias, a cidade de Roma era a referência para tudo. Não foi à toa que lá a tecnologia e a inovação romana atingiram seu ápice. Para levantar 2 toneladas, as 2 primeiras polias com 5 roldanas dividiam a força necessária em 1/5. O tambor dividia a força novamente por 5. Depois, a manivela reduzia em 1/10. Assim, 4 romanos, cada um usando 1,8 kg de força de sustentação, podia erguer facilmente 1,8 tonelada de qualquer coisa, usando esta máquina espantosa. Que viagem é essa, velho? Os romanos se inspiraram nos gregos também em suas construções, incorporando o uso de colunas, frontão e peristilos. Agregaram a isso o uso do arco e da abóbada dos etruscos, trazendo mais espaço para os interiores, diminuindo o uso de colunas. Quanto aos teatros, não os utilizavam mais em encostas de colinas por causa da evolução do arco e da abóbada. Além disso, os teatros tornaram-se anfiteatros e o foco agora são as lutas entre gladiadores. A arquitetura muda de um semicírculo para uma elipse e, em vez de uma orquestra e palco, temos uma arena. Como geralmente uma coisa leva a outra, a escultura romana foi bastante influenciada pela escultura grega do período helenístico. Inclusive, algumas delas foram feitas cópias romanas, como o Discóbolo, onde o original grego foi feito em bronze e a cópia romana foi feita em mármore. Outras esculturas serviram de inspiração para os romanos, que substituíram o rosto idealizado dos gregos pelo rosto realista de seus imperadores. A escultura romana praticamente era um retrato dos indivíduos esculpidos e buscava o realismo nas formas, ao contrário da idealização e da busca pela beleza dos gregos. Já acabou, Jéssica?